Extinção. Só de ouvir essa palavra já dá um arrepio, né? Ela significa o fim, que uma espécie inteira simplesmente deixou de existir. E olha, na longa história do nosso planeta, isso já aconteceu em uma escala gigantesca. Foram 5 grandes eventos de extinção e cada um deles basicamente remodelou a vida de um jeito dramático. Então, bora mergulhar nessa história. É por isso que a gente olha para o passado para tentar entender o que pode vir pela frente. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que motiva toda essa nossa análise é inevitável. Com base em tudo o que já aconteceu, será que nós somos os próximos da fila? Para tentar encontrar uma resposta, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos dar uma olhada no passado catastrófico da Terra. Depois, vamos focar num caso bem específico, a Grande Morte. A partir daí, a gente identifica os culpados de sempre, vê se isso se aplica ao presente e, por fim, pensa sobre o legado que estamos deixando nas rochas. Ok, nossa investigação começa lá atrás, há mais de 400 milhões de anos. A vida na Terra, veja bem, não foi uma linha reta. Ela foi repetidamente abalada por catástrofes gigantescas que ficaram conhecidas como as 5 grandes extinções em massa. E o mais curioso é que cada um desses eventos, apesar de devastador, teve gatilhos bem diferentes. Às vezes, a ameaça vinha do próprio planeta, tipo uma era do gelo que chegou com tudo. Outras vezes, a própria vida virava o perigo, como quando as primeiras florestas, que ironia, acabaram sufocando os oceanos. E claro, teve a ameaça que veio do espaço, o famoso asteroide que deu fim à era dos dinossauros. Para a gente entender como um planeta inteiro pode entrar em colapso, a gente precisa olhar para o pior evento de todos, a extinção do Permiano-Triássico lá de 252 milhões de anos atrás. Ela não é chamada de a Grande Morte à toa. Para um pouco e pensa nesse número, 95%. Essa foi a escala da Grande Morte. E não estamos falando de 95% de uma espécie ou de uma região. Estamos falando de praticamente toda a vida no planeta. É uma perda de uma magnitude que a gente mal consegue imaginar. E não foi uma coisa só, sabe? Foi uma cascata de desastres. Um aquecimento global super rápido, oceanos que ficaram tóxicos e começaram a soltar gases venenosos, chuva ácida caindo em todo lugar e uma queda brutal no oxigênio da atmosfera. Foi literalmente uma tempestade perfeita que tornou a Terra quase inabitável. O resultado disso? Desolador. O mundo vibrante que existia antes foi trocado por um planeta devastado. Levou, acredite, 5 milhões de anos só para as florestas e os recifes começarem a voltar. A vida que sobrou era formada por espécies generalistas, sabe? O equivalente pré-histórico das baratas e dos ratos de hoje. Então será que existe um padrão nisso tudo? Conforme os cientistas foram analisando essas 5 grandes extinções, eles começaram a ver uma espécie de impressão digital. Um culpado principal que sempre, de um jeito ou de outro, aparece na cena do crime. E o ponto central é este aqui: a bagunça no ciclo de carbono da Terra. O dióxido de carbono, o CO2, é quase sempre o principal suspeito. Não importa qual foi o gatilho, é o CO2 que joga a gasolina no fogo, que amplifica o desastre. E o mais importante, a velocidade com que esses níveis de carbono mudam parece ser o que define o quão ruim a extinção vai ser. E olha só como o padrão se repete. Lá no Ordoviciano, uma era do gelo suga o CO2 da atmosfera e congela o planeta. Milhões de anos depois, no Triássico, vulcões fazem o contrário, injetam uma quantidade absurda de CO2 e superaquecem tudo. Gatilhos diferentes, mas o mecanismo é o mesmo, uma perturbação rápida e violenta no ciclo do carbono. Com todo esse conhecimento das catástrofes do passado, surge a questão mais urgente de todas. O que as evidências nos dizem sobre o nosso tempo? Agora a gente vira a lente da investigação diretamente para o presente. E essa comparação é alarmante. O registro fóssil nos mostra que existe um ritmo natural de extinção, o que os cientistas chamam de taxa de fundo. As estimativas de hoje, porém, mostram que as espécies estão sumindo a uma velocidade 1000 vezes maior. Isso está muito, mas muito acima do normal. E um fator absolutamente crítico é a velocidade. A liberação de carbono que estamos vendo hoje é no mínimo 10 vezes mais rápida do que durante um dos aquecimentos mais bruscos do passado geológico. Os sistemas naturais simplesmente não têm tempo para se adaptar a uma mudança tão veloz assim. E para onde vai parte desse CO2 todo? Para os oceanos. E lá ele inicia uma reação em cadeia muito perigosa,
a água fica mais ácida, e isso torna mais difícil para criaturas como corais e plâncton construírem suas conchas e esqueletos. E como eles são a base de quase toda a vida marinha, bom, se a base desmorona, tudo que está em cima desmorona junto. Quando a gente junta todas as peças, os paralelos com as extinções do passado são perturbadores. Mudança climática rápida, destruição de hábitats, oceanos mais ácidos, zonas mortas se expandindo, poluição por todo lado. Muitos cientistas olham para isso e veem os ingredientes de uma nova tempestade perfeita. A nossa influência no planeta se tornou tão grande, tão profunda, que ela já é considerada uma força geológica, capaz de deixar uma marca permanente nas próprias rochas da Terra. E isso nos leva à ideia do antropoceno. O antropoceno, ou a época dos humanos. Esse é o nome que os cientistas propõem para essa nossa era. A ideia é que o impacto humano é tão gigantesco que está criando uma camada nova e distinta no registro geológico, uma camada que qualquer geólogo do futuro distante vai conseguir identificar. E as evidências já estão sendo gravadas. Estamos falando de coisas como picos de radioatividade de testes nucleares, um novo tipo de rocha feito de plástico derretido, o tal plastiglomerado, e, o mais sombrio de tudo, um futuro registro fóssil que vai mostrar um desaparecimento repentino e generalizado de espécies. E essa talvez seja a perspectiva mais impactante. Se a gente comprime todo o nosso tempo numa camada fininha de rocha, como a geologia faz, a mensagem seria clara, inequívoca. Um observador do futuro não veria uma mudança gradual, veria uma catástrofe, súbita e massiva, uma cicatriz deixada no registro do planeta. A questão que fica é o que essa cicatriz vai dizer sobre nós.